Olá gente, eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui a luz de velas, que até parece um ritual, alguma coisa do tipo, tá sem luz mesmo, não é nenhuma cena. Até ia ficar legal fazer um vídeo com uma cena de ritual assim, mas meio macabro, meio pagão. Não, pagão não tem nada a ver com isso, tá mais pra um ocultismo ou coisa do tipo. Mas enfim, ia ficar legal, ia ficar bonitinho fazer um vídeo, mas enfim. Eu tô assim por causa da luz, não por causa que eu pensei em montar essa encenação toda. E nesse vídeo de hoje, irei falar sobre as religiões cristãs. Sim, existe mais de uma religião cristã. Lembra que eu fiz o vídeo sobre paganismo e falei, tipo, mas sobre o cristianismo tem muitas subdivisões e algumas que vocês nem imaginam que são subdivisões cristãs? Por isso eu vou colocar o link para o vídeo base de paganismo na descrição aí, para vocês poderem acompanhar caso queiram. Mas esse vídeo será sobre as religiões cristãs. Então, gente, assim como o paganismo, existem várias religiões cristãs. O que une elas é o fato de elas serem todas derivadas da fé em Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião oriunda do judaísmo que acredita em Cristo. Basicamente isso. Todas as religiões cristãs, de certa forma, acreditam que Cristo existe. E acreditam que ele, de certa forma, é uma divindade. E é isso que une essas religiões. O cristianismo, como você está imaginando, é predominantemente formado pelos católicos, né, pelos ortodoxos, durante a Idade Média principalmente. No final da Idade Média, e alguns já nem consideram como Idade Média, o protestantismo, né? Mas existem outras seitas cristãs. Nem tudo é bonitinho, algumas são meio macabras, que nem o cenário que está aqui. Mas enfim, todas surgiram com a ideia de que Cristo representava uma divindade na Terra, seja ele Deus, ou seja ele Deus, ou seja ele um filho de Deus, assim, ele representava uma divindade na Terra. E essa crença que une as religiões cristãs, a ideia de que Cristo é uma divindade. Bom, como eu falei aqui no vídeo já, exemplos clássicos são as grandes igrejas, como a católica, a ortodoxa, e depois as pequenas igrejas protestantes que vieram. Mas existem outras seitas cristãs que algumas podem não agradar tanto a ideia de serem cristãs assim para as pessoas que se dizem cristãs. Tem algumas pessoas que praticam essas seitas nem sabem que são cristãs em si, mas depois de verem esse vídeo provavelmente se arrependerão um pouco, ou não. Mas enfim, descobrirão que são cristãs sim, não importando o que façam. Não é porque vocês estão nessa crença que vocês não gostam da igreja católica ou do cristianismo que vocês deixam de ser cristãos. Vocês são cristãos sim, em alguns casos. Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro pela explicação do que é a igreja e do cristianismo. O cristianismo surgiu como uma religião meramente dos seguidores de Cristo. Eu sou pagão, sinceramente não acredito nele, mas ele pode ter existido, pode não ter, mas em nada ele influencia a minha vida, porque tipo, eu sigo outros deuses. Pra mim, tipo, eu não vou ficar questionando se existe, se não existe, se você acredita nele, ótimo. Se não acredita também, ótimo. Fica na sua que eu não vou encher o seu saco por isso. Mas enfim, surgiu lá com Cristo, lá no que passou a ser considerado a divisão do período pré-cristão e pós-cristão. Tipo, nós estamos no período pós-cristão, sabe, aquele antes de Cristo, depois de Cristo, quando a gente estuda datas. Surgiu no ano zero, Cristo. Ele teve seus seguidores, ele era judeu, só que fundou meio que uma fé nova como se fosse uma seita divergente do judaísmo, e disso virou o cristianismo. Então, como vocês já estão entendendo, o cristianismo surgiu do judaísmo. E até ele ser incorporado como uma religião oficial no Império Romano, passar a receber influência de outras religiões, era nada mais ou menos que um judaísmo modificado. Provavelmente o cristianismo de hoje nem se parece com o cristianismo original, que existiu lá há milênios atrás, há 2 milênios atrás, assim. Provavelmente nem se parece. Mas então, aí ele foi incorporado por Roma, ele passou a sofrer influência de religiões pagãs, e de outros tipos de religiões também, tipo ocultismo. Eu ainda vou fazer vídeo falar sobre o que é ocultismo aqui. Embora esse tipo de religião não tenha sido tão influente na Idade Média quanto o paganismo e o cristianismo. Mas enfim, passou a receber a influência das religiões, foi se modificando, se institucionalizou como uma religião, que surgiu a instituição da igreja que se dividiu em igreja católica, apostólica romana e igreja católica apostólica ortodoxa. O cristianismo, então, nesse momento, quando se institucionalizou, ele passou a, antes de dividir em ortodoxa e romana, a igreja, existia a igreja cristã institucionalizada, com a fé institucionalizada, e existiam os cristãos ocultistas, aqueles que veneravam Cristo e as fés originais, e é lógico, esses não eram institucionalizados, eram quase uma seita pagã, pouco mais que isso. Só não era pagã por causa da origem dele, a origem religiosa dessa seita. E, como eu falei já, vamos falar agora da parte institucionalizada. A parte institucionalizada evoluiu para 2 igrejas diferentes, teve o cisma do Oriente lá, que nada mais foi do que tipo uma rixa interna, uma briga de poder dentro da igreja. Sim,
instituições grandes e controladoras tendem a criar disputas de poder dentro delas, é natural isso. E com a igreja isso não é uma exceção. E aí se dividiram essas duas. E depois essas duas se dividiram em igrejas protestantes. A gente costuma ouvir que é só a católica. A ortodoxa também se dividiu em outras igrejas. É que como vemos no ocidente, a gente não ouve muito falar da história da igreja oriental, assim. Mas ela se dividiu também. E aí surgiram as seitas cristãs que a gente chama de seitas, que são as seitas aparentes, aquelas que se mostram mais abertas, que são igrejas, não são seitas, vamos ser sinceros, vai. Porque todas são institucionalizadas, mesmo que instituições pequenas. Algumas se misturaram com outras religiões e formaram, sei lá, o espiritismo, coisa assim, mais recentemente, e evoluíram nesse caminho. Porém, eu falei, teve aquela parte não institucionalizada do cristianismo. Tipo, ela acabou evoluindo para algumas seitas institucionalizadas e outras não institucionalizadas. Mas o cristianismo favorece a institucionalização, por ele ser baseado no judaísmo. E o judaísmo é institucionalizado, então ele acaba favorecendo a institucionalização sim, mesmo que as seitas originais não eram institucionalizadas. E daí dessas seitas surgiram coisas tipo a maçonaria, o satanismo, os cátaros. Os cátaros acho que foram a única fé não institucionalizada cristã, foram fortes pra caramba durante a Idade Média. Eles e os satânicos têm uma origem comum, porém, tipo, o satanismo evoluiu num caminho mais institucionalizado e por isso permaneceu existindo até hoje. E também não ganhou volume, por isso que continua existindo sem ser perseguido em larga escala. Porém, os cátaros ganharam volume muito fácil por não serem institucionalizados, se parecerem muito com o paganismo. Bom, eles acreditavam em Deus, acreditavam em Cristo, acreditavam no demônio, que ele existia. Acreditavam na espiritualidade, que a materialidade era ruim, assim como todas as igrejas cristãs. Só que eles acreditavam uma coisa, que não era possível existir uma instituição que controlasse o cristianismo. Porque o cristianismo era a crença em Cristo, e isso era algo individual. Então eles evoluíram num caminho completamente diferente dos demais. Nem precisa falar muito que eles foram perseguidos, mortos e torturados. Tipo, os cátaros surgiram principalmente na Catalunha, por isso que chama Catalunha, diga-se de passagem. Tá, talvez esse não seja o único motivo que tem esse nome, mas é muito provável que seja esse o motivo, porque chama Catalunha, porque era a terra dos cátaros. E no passado a Catalunha não era só na Espanha, ela ocupava parte da Espanha e parte da França hoje. Ainda ocupa, né? Só que a gente só ouve falar na Catalunha espanhola, porque os franceses ficaram mais quietinhos, assim, o lado francês. E lá surgiram os cátaros, lá eles viveram, eles se tornaram razoavelmente fortes durante um bom período da Idade Média, um pouco antes da Guerra dos 100 Anos. Foi chamada a Cruzada dos Cátaros, assim, ocorreu isso realmente na Europa, um pouco antes da Guerra dos 100 Anos, como eu falei. Naquela época os reinos não eram tão bem delineados como são os territórios hoje. Então, tipo, a Espanha era formada por mais de um reino, acho que por uns 3 ou 4 reinos na época. A França também era formada por uns 3 ou 4. Um desses reinos era o reino, acho que de Aragão, que ocupava a Catalunha, a parte francesa e a parte espanhola, e uma parte do território de León, no norte da Espanha, acho que País Basco ali, né? Enfim, Catalunha, Pirineus, Cátaros, tudo relacionado ali no meio, de certa forma. Lá eles viveram, lá eles prosperaram. Sim, os cristãos perseguem a si próprios, pelo menos quando há uma instituição poderosa com sede de mais poder. E isso ocorreu na Idade Média. Não é difícil nem explicar o porquê, afinal, tipo, era uma fé que desafiava uma instituição. A instituição não queria ser desafiada. E como ela tinha poder para fazer isso, ela fez. Talvez muito mais para mostrar poder sobre os cátaros do que realmente porque ela se preocupava com a crença deles. Afinal, aquele território não é tão grande nem tão populoso assim. E nem tão relevante assim em poder militar em relação aos demais territórios da Europa. E diga-se de passagem, os cátaros não eram tão bons guerreiros assim, por isso que eles foram destruídos com uma certa facilidade. Mas enfim, essa é a história dos cátaros. Os satânicos nada mais são do que a mesma crença, surgiu como a mesma crença dos cátaros, porém foi institucionalizada. E o que pregava a crença dos cátaros? Que o diabo criou o mundo material e Deus criou o mundo espiritual. Os satânicos são aqueles que negaram ao mundo espiritual, porque acreditavam que é besteira, com um pouco de ateísmo, né? Catarismo com ateísmo, deu nisso, né? E aí eles eram meio que uma negação ao mundo espiritual, porque acreditavam que o mundo deveria ser mais material. Por isso passaram a seguir essa fé nova em Satanás. Lógico, esse é o satanismo antigo. O satanismo modinha de hoje não tem nada a ver com isso, e chega até a ser uma própria contradição, porque nada mais são do que um bando de gente querendo negar o cristianismo, quando na verdade eles estão assumindo o cristianismo, porque o satanismo é uma vertente do cristianismo, uma vertente dissidente, mas é uma vertente do cristianismo ancestral, diga-se de passagem, não do cristianismo já católico, coisa assim. Mas essa de certa forma é uma vertente do cristianismo, sim. Eles também sofreram muita influência do ocultismo, que passaram a acreditar que, tipo, Satanás não podia ser tão maligno assim, porque no mundo material há energia, e se toda energia provém de alguma divindade, ele deveria ser uma divindade também. Isso é a crença deles, não estou falando que eu acredito nisso. Eu sou pagão, novamente, eu não acredito em
Ou pelo menos não me importa em acreditar nessas coisas. Eu apenas estudei isso para explicar para vocês. E aí sofreu influência do ocultismo, virou uma coisa meio diferente do cristianismo. Hoje você olha para ele e você confunde com religiões de ocultismo. Ele se assemelha muito mais, tipo, em aparência, a uma religião ocultista do que a uma seita cristã. Embora a sua origem seja cristã, sim. E agora que eu falei de satanismo e de catarismo, eu vou falar sobre maçonaria. A maçonaria é uma mistura de cristianismo não institucionalizado com uma seita dissidente da Igreja Católica. Quem eram os maçons? Nada mais nada menos do que os pedreiros. Como eu falei, pedreiros eram pessoas inteligentes, especializadas na Idade Média. De tanto que maçom significa pedreiro em francês mesmo. Mas eles não eram pedreiros comuns. Eles eram especialistas, na verdade, os maçons, na construção das igrejas católicas. Porém, tipo, por eles estarem dentro da religião católica, da Igreja Católica, eles conheciam o lado ruim. E por consequência perceberam que tipo, era possível ter uma fé não institucionalizada. E ao mesmo tempo sendo uma base da Igreja Católica. E a partir daí eles fundaram a ordem deles, a ordem dos pedreiros, a ordem dos maçons. No início, como eu falei, essa ordem eram só os pedreiros construtores de igreja. Depois entraram outros tipos de pedreiro. Depois entraram outras pessoas que não tinham nada a ver com a função de pedreiro. E depois de um determinado tempo, como essa seita foi ganhando poder e foi começando a incomodar os líderes da religião católica, os católicos expulsaram os maçons de dentro dela. Durante o primeiro momento, eles só tentaram ocultar que eles existiam. Mas depois, quando eles perceberam que não dava mais para ocultar eles expulsaram da Igreja Católica. A maçonaria não tem nada de ocultismo, não tem nada de satanismo, não tem nada de paganismo, não tem nada... Tá bom. Não tem nada além do que a Igreja Católica tem disso. Ela nada mais é do que uma ordem quase que em forma de seita, assim, descentralizada, ou com pequenas lideranças locais, mas tipo, com uma instituição grande, descentralizada, mas que segue a mesma crença, ou crenças muito similares à da Igreja Católica. Eles divergem apenas em alguns pequenos pontos que, tipo, por eles serem membros da Igreja Católica há muito tempo, e conhecerem profundamente a Igreja, de forma que muitas pessoas não conseguiram conhecer na vida, eles passaram a discordar e achar ruim, e criaram uma vertente a qual eles concordavam mais, apenas isso. Mas maçom não tem nada de maligno, não. Não tem nada de ocultismo, não tem nada de satanismo. Maçom e Illuminati, como alguns gostam de chamar, são coisas diferentes. Não faz nem sentido misturar os dois, provavelmente até tem as tretas deles por trás, assim. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não conheço. Eu sei que as duas seitas existem, porém, Illuminati é ocultista. Maçom é cristão. São coisas bem diferentes. O satanismo até vai, tem influência ocultista, como eu falei aqui. E o catarismo é uma seita radical do cristianismo de uma forma não institucionalizada. E tem as religiões institucionalizadas, que surgiram de forma institucionalizada, assim. Como eu falei, que tem o catolicismo ocidental, o catolicismo ortodoxo, o protestantismo, os espiritismos da vida. Se eu não me engano, o espiritismo surgiu a partir do protestantismo, então, tipo, essas tretas que os protestantes têm com os espíritas é, tipo, porque um surgiu do outro, mas isso é um assunto já bem depois da Idade Média, bem moderno, e algo que eu nem tenho conhecimento para poder discutir, mas, tipo, ocorreu entre os dois. Não tem nada a ver com catolicismo, ou com ortodoxia, ou com ortodoxo, é algo bem distante mesmo. E não tem nada a ver com essas outras mais mal vistas. Bom, gente, por esse vídeo é isso. Eu sei que foi polêmico. Eu sei que daí tá sendo muito difícil para alguns aceitarem, por exemplo, que o satanismo é uma subdivisão do cristianismo, mesmo que uma subdivisão dissidente. Eu não sei se é dissidente mesmo, não sei se é a palavra correta, mas tipo, é uma subdivisão que se separou do cristianismo. Eles podem não mais acreditar em Cristo, mas tipo, a origem é cristã. Podem não aceitar que a maçonaria é cristã também, embora seja muito mais fácil do que aceitar o satanismo. E alguns satânicos podem não aceitar que são cristãos. Pois é, né? Vocês fizeram tudo isso só pra tretar com os cristãos e descobriram que são também, né? Daí tá achando uma bosta agora. Mas relaxa, né, gente? O mundo não é perfeito. Por isso que eu prefiro me abster do cristianismo e sou pagão. Obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Sei que ficou um pouco maligno, um pouco cultista esse ritual aqui pra fazer esse vídeo. Espero que tenham gostado da abertura também. Tentando inovar um pouco, né? E é isso, gente. Obrigado. Tchau.